Oi, meus queridos. Vamos continuar com as nossas histórias da Bíblia Sagrada? Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E já quero aproveitar para pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilhe, e assim mais crianças e adolescentes vão assistir os nossos vídeos e vão aprender desse livro maravilhoso que tem poder para transformar as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe suas famílias e a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Lembrando um pedacinho da última história, Davi, ele está sendo perseguido por Saul, que por causa da inveja quer matá-lo de qualquer maneira. E agora Davi se torna um fugitivo. E aprendemos com essa história que mesmo naquelas situações difíceis, Deus ajudava Davi a fazer o que é certo. E Deus me ajuda e Deus ajuda você a fazer o que é certo. A Bíblia diz que nesse período, Samuel, ele morre. Ele já estava velhinho, vocês lembram? E todo Israel chora por Samuel. Davi, ele continua fugindo de Saul. Tudo isso por causa da inveja, né? O pecado da inveja de Saul. E agora, onde Davi está escondido, morava um homem desse lugar que se chamava Nabal. A Bíblia diz que ele era um homem mau e um homem muito grosseiro no tratar com as pessoas. Ele era um homem muito rico. Ele tinha muitos pastores, muitos empregados, tinha muitos animais. E lá onde os pastores dele levavam os animais, a Bíblia diz que ficava Davi e aqueles homens, né, que tinham acompanhado Davi quando Davi fugiu de Saul. E eles cuidavam dos pastores de Nabal. Eles não deixavam que animais ferozes viessem comer os animais e nem que ladrões mexessem com eles. Então, um dia, Nabal, ele resolve fazer uma festa, uma espécie de um churrasco para todos os seus empregados, né? Mata animais. E aqueles homens que ficavam com Davi, eles vão até Nabal pedir alguma coisa para eles também, para eles festejarem, né? Da festa. Nabal matou muitos animais, né? Tinha muita coisa, ele era muito rico. Mas eles falaram para Nabal que eles tinham vida em paz, que eles ajudavam a cuidar do rebanho, dos empregados de Nabal, não deixando que nada de mal acontecesse com eles. Mas Nabal não quis dar nada para eles, não quis nem saber. E a Bíblia diz que ele tratou eles mal. Ele até humilhou eles, porque falou, e eu não sei quem é esse Davi, quando eles falaram que Davi tinha mandado eles irem lá. Mas Nabal, ele estava pagando o bem que Davi e aqueles homens fizeram para ele com o mal, por causa do coração de Nabal, que era duro, por causa do pecado, igual o coração de Saul, por causa da inveja do pecado. O pecado, meus queridos, ele nos afasta de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram, estão destituídos, destituído é separado, afastado de Deus. Ele não deixa que a gente pense nas coisas boas, nas coisas certas. O pecado, ele nos leva a fazer as coisas erradas. E isso entristece o coração de Deus, porque pecado é tudo aquilo que a gente faz, que entristece, que desagrada o coração do nosso Deus. E Nabal, ele estava agindo dessa maneira. Davi, quando soube, ficou muito zangado e ele disse, eu vou lá e vou acertar com Nabal. Um servo de Nabal, que ouviu tudo e viu tudo, correu e foi falar com a esposa de Nabal. O nome dela era Abigail. A Bíblia diz que ela era muito bonita e era muito inteligente. E o servo contou para ela e disse, você tem que agir rápido, porque Davi vai vir aqui e vai destruir Nabal. Então ela tem uma ideia. Ela pede que o servo prepare umas coisas bem gostosas para eles levarem para Davi. E ela e o servo vão ao encontro de Davi. E quando Abigail chega diante de Davi,
ela fala para ele que era para ele receber aqueles presentes e ela fala para ele perdoar ela e perdoar o seu esposo. Ela disse para ele: eu sei que você é um anjo de Deus, que você vai ser o rei de Israel. Perdoa meu marido, eu não estava perto quando falaram com ele. E a Bíblia diz que Davi, ele recebeu os presentes e ele perdoou Nabal e perdoou Abigail. Vamos ler Mateus 6,14? Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, se nós perdoarmos aqueles que fizeram mal para a gente, que nos ofenderam, assim como Davi está perdoando Nabal e Abigail, a Bíblia diz que Deus vai nos perdoar também. Meu querido, Deus perdoa você. Se tem pecado no seu coração, confessa ao Senhor. Se você entende o que é pecado, como a gente tem ensinado nas nossas histórias da Bíblia, peça perdão a Deus. Não deixe o pecado se alojar no seu coração. E a Bíblia conta que no dia seguinte, Abigail contou para Nabal. E aí Nabal, quando soube, a Bíblia diz que o coração dele endureceu. Ele ficou sem falar. E depois de 10 dias, durante 10 dias exatamente, Nabal morreu. E Davi, quando soube, disse: Deus foi justo, não deixou que eu fizesse mal a Nabal. E aí Davi, ele foi e casa com Abigail. E agora Abigail se torna esposa de Davi. E Davi também, nesse período, se casa com mais outra mulher. Porque a esposa de Davi, Mical, que era filha do rei Saul, o rei Saul tinha dado ela para um outro esposo, um outro marido para casar com ela. E Davi continua fugindo de Saul. Saul junta 3.000 homens e sai em perseguição a Davi. E Davi fica sabendo aonde Saul e seus homens estão acampados. Então, de noite, Davi vai lá, escondido com um amigo. A Bíblia diz que quando eles chegam lá, no acampamento de Saul, todos estão dormindo. Abner, o chefe do exército, os soldados, Saul, está todo mundo dormindo. A lança de Saul está lá no chão, o jarro de água. E Abissai, o amigo de Davi, ele diz: Deus entregou seu inimigo em tuas mãos. Deixa que eu vou pegar a lança dele e eu vou matá-lo. Você vai ficar livre dele. Ele não vai mais perseguir você. E Davi disse: não, eu não vou estender a minha mão para fazer mal contra um escolhido do Senhor. Você vai lá, pega a lança e pega o vaso de água. E a Bíblia diz que ninguém acordou, porque Deus tinha feito eles dormir um sono profundo, um sono muito pesado. E Abissai vai, pega a lança e pega o vaso de água e eles se afastam do acampamento. Quando Davi está longe do acampamento, ele grita por Abner. E Abner vem e ele diz: você não guardou o rei. Hoje o rei poderia estar morto, Abner. Você errou. O rei, quando ouviu a voz de Davi, Saul veio e falou com Davi. E novamente ele disse para Davi que ele estava errado e Davi estava certo. Davi tinha poupado a vida do rei mais uma vez. E o rei disse: Davi estava pagando com o bem aquilo que o rei estava fazendo de mal para Davi. E ele disse que não ia mais perseguir Davi, que Davi podia ir em paz. Mas Davi não confiava em Saul. Saul foi para sua casa e Davi foi procurar um lugar seguro para ele e seus homens ficarem. E Davi tinha que achar um lugar onde o rei Saul não poderia persegui-lo. E ele vai num lugar que vocês nem imaginam. Sabe para onde ele vai? Ele vai lá para a terra dos filisteus. É isso mesmo. Ele vai para lá se esconder com os seus homens. Agora, na terra dos filisteus, Davi conversa com o rei dos filisteus, o rei Aques. E o rei fica muito contente, porque ele sabe que Davi é um homem de guerra, é valente, é corajoso.
e Davi fica ali com ele. E Davi vence todas as lutas dos filisteus. A Bíblia diz que até lá no Egito ele vence as guerras para os filisteus. E o rei Aques gosta muito de Davi e ele confia em Davi. Saul não confiava em Davi, achava que Davi queria matá-lo para poder se tornar rei. Mas Davi não ia fazer isso, ele estava esperando em Deus. Foi Deus que o escolheu para ser rei e Deus ia torná-lo rei no tempo certo. Davi, ele perdoava Saul e Deus perdoava Davi pelas coisas erradas que Davi fazia também. E Deus, ele perdoa você. Deus, ele me perdoa porque ele nos ama. E assim, o rei Aques, ele dá um presente para Davi e para os seus homens. O rei dá para eles uma cidade chamada Ziclague. Eles ficam muito contentes. Davi vai para lá com as suas esposas, aqueles amigos dele vai para lá com a família, as esposas, os filhos, e eles vão morar lá. E a Bíblia diz que eles ficam lá 1 ano e 4 meses. E Saul agora desiste de perseguir Davi. Ele não vai lá nas terras dos filisteus atrás de Davi. Sabe, meus queridos, todo pecado ele pode ser perdoado se nós nos arrependermos de todo o nosso coração. A Bíblia diz que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele foi sepultado e ele ressuscitou ao 3º dia. Por isso ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, para nos ajudar em todas as situações, como ele está ajudando Davi, mas principalmente para nos perdoar, porque foi o nosso pecado que fez com que ele morresse lá na cruz e derramasse o sangue dele precioso. E se nós cremos nisso, que somos pecadores, que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou e ele pode perdoar os nossos pecados, podemos nos ajoelhar e confessar e pedir para ele fazer morada no nosso coração, perdoando os nossos pecados. Nosso coração vai ficar limpo de novo. Nossos pecados serão perdoados. Como dizem Atos, serão apagados. Seremos limpos e assim poderemos ser salvos de todo pecado. E a Bíblia diz em João 12 que todos quanto receberam Jesus, creram no nome de Jesus, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E assim nós podemos nos tornar filhos de Deus, e ele o nosso Pai, e Jesus o nosso Salvador. E tudo isso é possível por causa de uma única coisa, por causa do grande amor de Deus por mim e por você. Porque Deus tanto amou o mundo são as pessoas que estão no mundo, é eu e você. Então Deus, ele nos ama, por isso ele enviou Jesus para morrer na cruz pelo nosso pecado. Creia nisso de todo o seu coração. E se você crê, ajoelhe-se, ore, creia nesse amor de Deus, no sacrifício de Jesus. Peça para ele te perdoar e para ele fazer morada dentro do seu coração. E ele vai fazer isso, porque ele ama você. Lembre-se que você é precioso para ele. Você vale mais do que o ouro, prata, mais do que o mundo inteiro. Minha querida criança, você é preciosa para Jesus. Meu adolescente, sua vida é preciosa para Jesus. Meu adulto querido que está vendo a nossa história, eu não sei o que você está passando, se está passando alguma situação difícil, saiba que você é precioso para Deus. Creia nisso de todo o seu coração. Faça uma decisão. Aceite Jesus como seu Salvador. Amamos você, mas Jesus te ama muito, muito, muito mais. Fica com Ele e com as bênçãos dele em sua vida. Amém.